Olá a todos, eu sou a Priscila Saviolo Moreira, chefe do Parque Estadual da Ilha Anchieta. O parque, como o próprio nome diz, ele é insular, possui 828 hectares, ele está inserido no bioma da Mata Atlântica e é um dos parques paulistas mais visitados, com uma visitação média anual próxima a 45 mil visitantes, e é caracterizada pela sazonalidade, essa visitação, né? Por isso, ela concentra-se principalmente nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. A beleza da paisagem insular, o sentimento do estar temporariamente ilhéu, o diferencial do histórico do local, assim como a infraestrutura de alojamento, favorece o interesse pelo programa de voluntariado. Nos últimos anos, recebemos 500 inscrições anuais. Neste contexto, desde 1995, o programa voluntariado é desenvolvido por essa unidade de conservação. Inicialmente, centrado no atendimento da demanda proporcionada por essa alta visitação. E, ao longo dos anos, o programa foi amadurecendo e se delineando com foco na qualidade da experiência, compreendendo o potencial de atuação dos voluntários para a posterioridade, tanto no sentido do retorno para o envolvimento nos demais programas do parque, como de pesquisa, por exemplo, né, quanto de seus papéis como cidadãos no engajamento na causa ambiental e no respeito ao próximo. Pensar sobre o voluntariado, para mim, é um enorme prazer, porque conecta intensamente com a minha experiência pessoal e profissional, pois foi durante uma atuação voluntária para contribuir com as atividades de campo do mestrado de uma amiga de República, que me conectei com o meu objeto de pesquisa durante a graduação, a pesca de cerco flutuante. E adivinha onde era o campo? Na Ilha Anchieta. E a partir dessa experiência, conheci as unidades de conservação e então comecei a voluntariar também na Fundação Florestal, que fica no estado de São Paulo, que me proporcionou um retorno gratificante no que tange os aprendizados e amizades que perduram até hoje. Nesse processo, fui convidada a ser monitora ambiental e, após a minha formação em oceanografia, fui convidada a ser assessora técnica dentro da instituição e, com o passar dos anos, chefe do Parque Estadual Ilha Anchieta. Então, tudo isso me motiva a desenvolver o programa de voluntariado do PEA, pois essa experiência pode ser um divisor de água na vida daqueles que se envolvem. A Fundação Florestal define como objetivo geral dos programas de voluntariado das suas unidades de conservação, as quais o PEA faz parte, né, a possibilidade de atuação do voluntário para auxiliar na gestão e manejo das unidades de conservação, fortalecer o modelo de gestão participativa, estimular o exercício de cidadania e contribuir para a conservação do patrimônio tanto ambiental quanto cultural. E para participar do programa de voluntariado do PEA, qualquer pessoa interessada pode se candidatar, mas geralmente a maioria dos participantes até o momento são estudantes universitários. O programa ele acontece ao longo de todo o ano, sendo que a gente tem 3 modalidades, né? Aquela que é individual, e a distância, e a que são em turmas. As 2 primeiras, ela pode acontecer ao longo de todo o ano, e aí depende tanto da disponibilidade do voluntário, quanto da disponibilidade do parque, a partir e o interessado e definido ali um plano de trabalho. Já as turmas, geralmente elas ocorrem nos meses de janeiro, fevereiro e julho, que acaba coincidindo com o período de férias também aí das universidades. A gente recebe as inscrições por e-mail, então, por volta de 2 meses antes da data prevista dessas turmas que eu comentei, né, a gente faz uma pré-seleção. Nesta etapa, a gente leva em consideração que metade do grupo seja homem e metade mulher. Também se leva em consideração que metade tenha uma experiência prévia e que metade também não tenha experiência para que também possam adquirir. A partir disso é feita uma categorização, então procura-se definir pessoas com diferentes formações e de locais diferentes, de forma a ter um grupo aí bastante heterogêneo e que traga, né, bastante riqueza de troca, tanto entre eles quanto com o próprio parque.
Nesse processo de categorização, a gente leva ali para colocar como primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante, o que a pessoa está procurando. Existe uma pergunta, né, dentro do formulário de inscrição que nos permite ter esse olhar, e a gente aí avalia se o programa da unidade pode atender aquela expectativa ou não, porque uma vez que se não atender, aí já não faz sentido aquela pessoa estar envolvida com esse programa, né? São diversas as atividades que podem ser desenvolvidas, né? Aqui estou focando no pessoal das turmas. Então, você tem os coordenadores, que são pessoas que já atuaram em alguma turma e voltam para coordenar a turma que eles estão, né? E dentro disso, os voluntários, eles fazem a recepção dos visitantes, o monitoramento da visitação. Então, tanto o número de pessoas e embarcações nas praias do Parque Estadual da Ilha Anchieta, o controle de acesso às trilhas, o controle de visitação ao aquário natural, as trilhas interpretativas e o roteiro histórico-cultural. Também já tivemos situações de propostas de projetos de educação ambiental, vídeos para o Instagram, vídeo para atividade com as escolas, organização do banco de dados de pesquisa e atividades sobre as informações desse banco, manutenção das estruturas como um todo, né, da nossa zona de uso intensivo, que é onde ocorre de fato a nossa visitação, além da zona de uso extensivo, né, que são onde estão as nossas trilhas, o desenvolvimento do relatório e a apresentação dele, discussão do próprio programa, que é um momento de muita importância para que a gente possa estar sempre aprimorando o nosso programa de voluntariado. Além disso, pensando naquele trabalho à distância ou individual, aí acaba abrangindo essas atividades ou muitas outras voltadas às questões mais técnicas, né? Como, por exemplo, materiais de comunicação, envolvimento com processos de licenciamento, elaboração de materiais educativos, entre outras atividades, a depender da época e das demandas que a gente possa estar, que a gente tenha naquele momento. Recentemente, de forma piloto, o PEA utilizou o programa Adote um Parque, que é estabelecido dentro de uma portaria normativa da Fundação Florestal, com o objetivo de qualificar o programa, né? Então, buscar alguns parceiros para que a gente pudesse receber aí alguns benefícios para o programa, né? Como uniforme, notebook, pranchetas e pendrives. E aí, nesse sentido, a turma que nós desenvolvemos em janeiro de 2020 contou com o apoio do Instituto Argonauta, o Instituto Bacuri, o Aquário de Batuba, Banana Bambu Ecolounge, a Padaria Integrale, a Nortec, a OK Arte Digital, o Balaio Caiçara, a Kairos Ecoliving e a WA Confecções, todas essas pequenas empresas aqui do litoral norte do estado de São Paulo. Desde 2015 até 2021, nós tivemos 193 voluntários que passaram aqui conosco, né? E nos últimos 6 anos, aproximadamente 60 mil visitantes já participaram ao menos de uma atividade com esses voluntários, desde o receptivo, o Atendo Oceano, ou as trilhas interpretativas e o roteiro histórico-cultural. Também tiveram no envolvimento aí do monitoramento da visitação, então a gente tem por volta de 6 anos consecutivos esse monitoramento nos meses de janeiro, que é um mês aí de maior visitação. Recentemente, a gente conseguiu 4 vídeos para o Instagram, que estão aí por volta de 1.000 visualizações, esses voltados à divulgação dos nossos atrativos. Também 4 vídeos voltados mais para a questão educacional, então vídeos que a gente vai poder utilizar nas nossas atividades com as escolas. Em uma das turmas, a gente teve o início do nosso sistema de gestão de segurança das nossas trilhas. A gente também desenvolveu com eles o projeto Onda Sustentável, inclusive tem um videozinho no YouTube que todos podem assistir, que é bastante interessante. E alguns deles acabaram retornando para a unidade para desenvolver pesquisas, tanto iniciação científica quanto, eventualmente, mestrado e doutorado, e algum deles também já acabou retornando para trabalhar com a gente como funcionários, né, no caso, como monitores ambientais. E quando a gente olha para os principais desafios, eu compartilho assim que a coordenação
ela é sempre essencial para que a gente tenha um bom resultado desses grupos, né? Contudo, a primeira experiência dessas pessoas como líder, por isso é um desafio conduzi-las de forma que o resultado não seja o único triunfo, né? Mais que o meio seja tão precioso, por isso é um desafio conduzi-las de forma que o resultado não seja o único triunfo, mas que entendam que o meio é tão precioso quanto o final, a fim de ser uma experiência única a cada voluntário, inclusive a esses coordenadores. Diante disso, entender a importância da humildade, do ouvir ativamente, de valorizar as diferenças, não influenciar ou julgar as pessoas, possibilitar a participação de todos e ser observadora para notar problemas emocionais ou situações desconfortáveis aos voluntários, é sempre um desafio em conseguir conduzir isso com a coordenação para que a gente consiga atingir ali os nossos interesses. Também é um desafio criar uma relação na qual os voluntários confiem na gestão e reporte problemas que eles estejam enfrentando ao longo do voluntariado, para que possam ser resolvidos. Além disso, a obtenção de recursos financeiros para a viabilização das despesas com a logística de transporte da sua cidade de origem a Ubatuba, também é sempre um desafio, né, para a gente garantir ali um bom cuidado deles. E, por fim, não menos importante, ainda que tenhamos muitos aspectos positivos em relação aos programas de voluntariado, é sempre necessário ponderar questões sociais e econômicas, a fim de garantir uma participação justa entre todos os interessados. Quando a gente olha para os principais benefícios gerados, as contribuições são inúmeras. Do ponto de vista dos voluntários, a abordagem apresentada, tanto nas atividades de fechamento quanto nos relatórios, são a oportunidade de vivenciar o cotidiano da unidade de conservação, entender na prática seus desafios e como a gestão atua na superação deles. Uma experiência profissional diferenciada em meio a um cenário inspirador, onde o foco é o trabalho coletivo e voluntário em prol ao objetivo da conservação dos atributos naturais e históricos culturais e difusão das informações desta unidade de conservação. Porém, para além desse lado profissional, há uma outra dimensão que ela não é mensurada, mas que ela é sentida e expressa nos olhos e nas emoções, e não se define, né, como eu disse, numa atuação profissional. É algo mais profundo, que é, no mínimo, muito limitado de trazer nas nossas próprias palavras. É uma relação cultivada entre o grupo e o lugar que move, e transforma profundamente as pessoas no questionamento de seus valores, suas necessidades, a responsabilidade para com o outro e com o mundo, no qual é a casa que dividimos com muitas outras vidas e que se relaciona, né, com a conservação do nosso meio ambiente. Do ponto de vista da gestão, além do cumprimento da missão institucional, o programa contribui significativamente ao atendimento das demandas no tocante ao uso público, principalmente na temporada do verão, ao auxiliar nas atividades de educação ambiental, a partir da interpretação ambiental nas trilhas, de monitoramento da visitação, do controle de acesso dos atrativos, de monitoramento dos resíduos sólidos gerados, ou seja, na execução de atividades que contribuem de forma direta e indireta para a conservação da biodiversidade presente no território da unidade. E, por fim, queria deixar aqui um pouquinho uma mensagem, né, para os nossos diversos colegas gestores, que o voluntariado ele é um programa muito potencial para contribuir com a dificuldade que a unidade possui relacionada à mão de obra. Além disso, ele potencializa as equipes, porque os voluntários chegam com muitas ideias e com muita vontade de pôr a mão na massa. Então, por isso, vale a pena investir tempo e equipe para ter uma proposta única aos voluntários. Por meio deste programa, você tem a oportunidade de fazer a diferença na vida de muitas pessoas, tanto profissional quanto pessoal, e isso é imensurável. Tenho experiência de pessoas hoje atuando com conservação devido à sua vivência no PEA, e também outras que não viam mais sentido na vida e hoje estão obtendo uma série de conquistas, mas é fundamental um olhar atento da chefia para garantir uma boa execução da proposta e evitar diversos problemas, inclusive relacionados a assédio. Tenham certeza que vale a pena, e é apaixonante.